Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, estamos iniciando hoje mais um programa, o programa 7 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. E o tema de hoje é a conclusão do capítulo 3 da primeira parte de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, um capítulo intitulado por Allan Kardec, Método. E para estudarmos o tema com toda a sua abrangência, nós nos recorremos a essas anotações. Desde o último quartel do século XVIII, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Borns, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguido à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. O futuro pertence ao espírito. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais entramos em sintonia. Todos somos médiuns,
dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida, primitivista ou torturada. Semelhantes verdades não permanecerão semiocultas nos santuários da fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Todavia, o que destacamos por mais alto é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Esse texto belíssimo é da introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, a introdução de Emmanuel, em que ele apresenta essa obra espetacular, Nos Domínios da Mediunidade, que é todo um estudo que André Luiz faz através da psicografia de Chico Xavier sobre o próprio Livro dos Médiuns, analisando fenômeno a fenômeno. Emmanuel, em concordância profunda com Allan Kardec, resume o método de ensino-aprendizagem, tema do nosso programa de hoje. Sobretudo quando Emmanuel diz: matéria é feixe de energia. O corpo é um agregado de fluido para a aprendizagem da consciência. O futuro pertence ao espírito. E todos somos médiuns de inteligências elevadas ou inferiores. E que a nossa maior necessidade de agora é colocar o Cristo no coração e na mente. Então, se nós estamos estudando o método utilizado por Allan Kardec, nós temos que ser fiéis a esse método de ensino-aprendizagem e de prática no cotidiano, prática na casa espírita, prática em todos os ambientes espíritas, prática comum e uniforme nas reuniões mediúnicas. Se nos propomos a sermos adeptos do espiritismo, temos de realizar as atividades espíritas segundo a orientação de Allan Kardec, sob pena de desvirtuarmos nossa mente e a mente de todos aqueles que estão sob nossa influência, sob nossa orientação, na condição de preceptores ou facilitadores, ou dirigentes de reunião mediúnica, ou presidentes de instituições espíritas. A fidelidade a Allan Kardec é imperiosa. Como já mencionamos em programa anterior, Allan Kardec utilizou o método experimental. E aqui aproveito para fazer um parênteses, quando falamos no programa passado que o método experimental teve como grande defensor Francis Bacon, nós cometemos um lapso e alteramos a data de nascimento e falecimento de Francis Bacon, que agora corrigimos. Ele nasceu em 1561 e faleceu em 1626. Ele é, portanto, do século XVII. Feita essa observação, cumpre destacar que, embora Allan Kardec tenha utilizado a experiência, toda uma pesquisa, para se chegar à organização
do corpo doutrinário espírita, ele mesmo enfatiza em O Livro dos Médiuns que os espíritos já não estariam mais na condição de passarem por experiências, as mesmas experiências que ele teve oportunidade. Os espíritos disseram isso a Allan Kardec, e ele anota nesse capítulo o método, exatamente porque a obra, O Livro dos Médiuns, foi um livro de compilação de Allan Kardec, de textos mediúnicos. Ele menciona que o Livro dos Espíritos é uma obra, o Livro dos Médiuns é uma obra mediúnica, embora ele não tenha colocado ali o nome dos médiuns e dos espíritos. Mas que os espíritos não estariam mais condicionados a essa experimentação. E ele completa dizendo que se nós quiséssemos fazer hoje a experimentação, ele diz naquela época, quase 160 anos atrás, ano que vem o Livro dos Médiuns completa 160 anos, já naquela época, os espíritos haviam informado que para novas experimentações, seriam necessários um grande número de médiuns com as mais variadas possibilidades mediúnicas, o que se tornaria praticável e desnecessário, uma vez que eles mesmos, os espíritos superiores, já haviam enviado o Livro dos Médiuns. Essa informação é muito importante, principalmente na atualidade, depois desse tempo todo, quando agora estamos subordinados a interpretações das mais variadas sobre a obra e sobre a doutrina espírita, cada qual buscando a melhor interpretação. Mas quando nós recebemos, às vezes, mensagens mediúnicas que querem alterar um postulado espírita, essa mensagem não pode ser aceita, será conflita com o pensamento espírita. Primeiro, porque Allan Kardec não psicografou o Livro dos Médiuns, ele foi pesquisado, ele foi, passou por um processo de experimentação. Então, para alterar um postulado espírita, seria necessário repetir o processo, o método de Allan Kardec. E isso é impraticável. Nós temos hoje mensagens mediúnicas que interpretam o pensamento de Allan Kardec, que tem profunda concordância com Allan Kardec, como esse texto que nós citamos do Espírito Emmanuel, que explica todo o método, não é? E a essência do Espiritismo, que é a compreensão da existência do Espírito, a sobrevivência e a comunicabilidade. E Emmanuel, ainda como um dos maiores, um dos grandes intérpretes da obra de Allan Kardec, segundo ele mesmo diz isso na introdução do livro Seara dos Médiuns, ele se coloca assim como um intérprete de O Livro dos Médiuns, já que Seara dos Médiuns é um livro interpretativo de vários trechos do Livro dos Médiuns. Emmanuel, no livro Luz no Caminho, psicografado por Chico Xavier, numa mensagem chamada Unamo-nos em Jesus, ele nos faz a seguinte advertência, muito atual, embora essa mensagem seja da década de 90. Diz Emmanuel: entre os numerosos problemas doutrinários do Espiritismo, no momento que passa, temos como dos mais importantes o da unificação dos métodos da prática espiritista, em suas relações com o plano invisível, em cuja heterogeneidade surgem, por vezes, extravagâncias numerosas, frequentemente sugeridas pelos inimigos da verdade, adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual da humanidade sofredora. Emmanuel, seguindo o pensamento do codificador e observando a própria movimentação das instituições espíritas e do próprio movimento espírita, utiliza essa expressão extremamente importante. Nós precisamos unificar os métodos da prática espiritista. Unificar em torno de Allan Kardec, porque tem surgido extravagâncias numerosas, cada um criando um método próprio, um jeito particular de realizar reunião mediúnica, o que ele chama de extravagâncias, trazendo para o bojo da doutrina espírita ideias muitas vezes pessoais, conflitantes, discordantes.
ele diz que aqueles que assim agem são os inimigos da verdade. Ou poderíamos nós dizer, os inimigos do espírito de verdade, que foi o grande orientador de Allan Kardec. Adversários ferrenhos de todas as expressões de progresso espiritual da humanidade sofredora. Então nós temos que tomar muito cuidado na prática espiritista para não criar um modo específico ou próprio, que não foi orientado por Allan Kardec, sobre pena de extravagâncias doutrinárias, de fugirmos da unificação do método e nos desvirtuarmos, abrirmos para espíritos mistificadores, que são os inimigos do espírito de verdade ou inimigos da verdade, como disse Emmanuel. Então não basta que o fenômeno seja produzido por um médium. O modo de acontecimento desse fenômeno deve ser espírita. E Kardec vai concluir o livro dos médiuns dando um método de reunião, de realização de reunião mediúnica, que é uma reunião simples, que começa com uma prece, que tem a manifestação dos espíritos, em que os espíritos sofredores são esclarecidos, em que os médiuns são recompostos, se necessário, pelo passe. Essa reunião termina. Então, sem nenhuma espetacularidade. Aquilo que foge desse processo são práticas particulares. E veja que Allan Kardec coloca a realização das reuniões mediúnicas nas casas mediúnicas, nos centros espíritas. No caso dele, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Retirando já, desde aquela época, as reuniões mediúnicas dos lares, por serem inconvenientes, ele menciona isso diretamente na Revista Espírita, para colocar a prática mediúnica, a prática espírita, dentro dos centros espíritas. Então, nós precisamos assimilar os conceitos de Allan Kardec com muita segurança, a partir da própria terminologia. Parece um detalhe, mas é muito importante em relação ao método, porque é um método de ensino-aprendizagem. Então, eu estou aprendendo uma ciência nova. E Kardec menciona isso. Ele diz que para fatos ou fenômenos novos eram necessárias palavras novas, para que não se confundisse com o conhecimento comum, cotidiano, das ciências outras, de outras doutrinas, de outras filosofias, uma vez que o Espiritismo é uma ciência nova. Então ele estabelece toda uma metodologia para criar, inclusive, palavras novas. O próprio termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Diferente de espiritualismo, que era uma palavra que já existia. A doutrina espírita é do ramo das doutrinas espiritualistas, mas diverge de outras doutrinas espiritualistas, porque ela tem um corpo doutrinário próprio. Ela tem um sistema próprio, um método próprio. Então, ele cria uma palavra, espiritismo. Mas tem outras palavras. Perispírito, também uma palavra criada por Allan Kardec para definir esse envoltório, ou corpo fluídico dos espíritos. Mas algumas palavras, que às vezes são utilizadas fora do movimento espírita, nós temos que, dentro do centro espírita, nos atemos ao significado espírita da palavra. Por exemplo, a palavra reencarnação, que tem, noutros segmentos filosóficos, até orientais, um entendimento completamente diferente de reencarnação no espiritismo. Em outras culturas, um espírito pode desencarnar como ser humano e, noutra vida, encarnar como animal. No espiritismo não é assim. O espírito não retrograda. A gente não ocupa corpos inferiores, a gente sempre evolui. A reencarnação, ela visa a evolução do ser. Então, a definição de reencarnação no espiritismo é diferente. A palavra médium, muito utilizada fora do meio espírita, mas ela tem uma definição muito precisa por Allan Kardec. São todos aqueles que intermediam o pensamento dos espíritos. E veja que esse ainda não é o entendimento corrente, inclusive por parte de muitos trabalhadores espíritas, não estamos fazendo crítica, mas uma reflexão.
E eu notei isso em seminários e cursos e encontros que realizei em diversos locais, tratando do assunto mediunidade, simpósios, seminários. Eu pude observar que ali, presencialmente, tinham centenas de médiuns. Às vezes eu pedi para que levantasse a mão, até para identificar. Então, muitas vezes, numa assembleia de 300, 400, 500 participantes, eu observava algo muito curioso, que poucos eram os dirigentes de reuniões mediúnicas que compareciam nesses estudos para médiuns. Temas os mais diversificados. Então, eu perguntava para os médiuns o que tinha acontecido, por que o dirigente não estava presente. O médium, não, o dirigente liberou até mesmo da nossa reunião, ele pediu para que a gente viesse. E aquilo foi me intrigando, por que o dirigente não comparecia e ele mandava o médium para aqueles encontros, que era de formação para médios, estudos específicos para médium, que englobava todo o grupo da reunião mediúnica, mas o dirigente não comparecia. Até que certa vez, eu perguntei para um dirigente, por que ele não comparecia? Ele mandava os médiuns do grupo mediúnico e ele mesmo não ia. E ele me respondeu, eu achei muito interessante, ele foi muito autêntico, ele falou assim, não, Jacobs, é porque esse curso que você está dando, a palavra que a pessoa utiliza, né, para essa formação continuada, esse encontro aí de vocês, ele é para médios. Eu não sou médio, eu sou dirigente. O dia que tiver um encontro para dirigente, aí eu vou. Então eu notei que há uma visão distorcida da palavra médio, que a gente aplica só para aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Não é. Todos os componentes da reunião mediúnica são médios. Os médios de apoio, os dirigentes. O dirigente trabalha em uma faculdade mediúnica muito delicada e preciosa, que é a intuição. Ele está conectado com o mentor, com o dirigente do grupo mediúnico. Então, ele deve também fazer esses estudos de mediunidade, estar sempre revendo conceitos, porque nós aprendemos sempre. Outra observação que a gente tem tido em encontros é que muitos médios veteranos, depois de 30, 40 anos de prática mediúnica, não fazem mais estudos de mediunidade, porque acham que já aprenderam tudo. Sim, a experiência ensina bastante, mas a gente precisa continuar estudando para revigorar os ensinamentos. Nós todos somos aprendizes. O ideal seria que lêssemos algo de mediunidade todos os dias de espiritismo, para que a gente vá mantendo o que Chico Xavier dizia de sintonia contínua. O médium deve buscar sempre essa sintonia contínua. O que é essa sintonia contínua? Evitar essas oscilações que a gente tem de humor, de emoção. E essa sintonia contínua se consegue com estudo, com trabalho no bem e com a meditação, que inclusive é a base do desenvolvimento da intuição. Então, quando nós agimos assim, nós estamos desenvolvendo a mediunidade. E apenas uma observação para muitas pessoas que estão estudando aqui conosco nessa série, que não tem muita familiaridade com as expressões espíritas, às vezes a gente usa muito a palavra obras da codificação, nós estamos falando de Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese, que são as 5 obras básicas. A gente usa muito também a palavra codificação, ou codificador, uma palavra muito corrente nos centros espíritas. Allan Kardec, o codificador. O que significaria esse codificador? É porque ele, na verdade, a palavra codificação significa trazer em palavras, transformar em palavras, que são os códigos, né? As palavras são a forma de nós nos comunicarmos, códigos, portanto, do pensamento dos espíritos nos livros. Então, ao organizar os livros, ele se tornou um organizador, um codificador. Mas, na verdade, ele foi mais do que isso, ele foi um pesquisador, um experimentador, um cientista. Mas também a palavra código significa reunião de leis. Quando se une várias leis num livro só, chama-se código. Kardec se referia ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo como código divino, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o desdobramento da terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde estão contidas as leis morais.
Kardec reuniu todas as leis morais num livro só, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nomina o Evangelho de Código Divino. Então, daí, por consequência, alguns utilizarem a palavra codificador para se referir a Allan Kardec. Então, nesse capítulo do método, quando a gente estuda a questão do adepto, da aprendizagem espírita, Kardec faz uma observação muito importante que vale até mesmo para os dias atuais. O fenômeno nunca foi capaz de convencer uma pessoa. As pessoas se convencem pela lógica. Nós já observamos, e acredito que muitas pessoas que nos ouvem nesse instante já devem ter observado, se são frequentadores de reuniões mediúnicas e de centros espíritas. Muitas pessoas chegam no centro espírita, assistem o fenômeno acontecer e saem incrédulas. Muitas não acreditam. Muitas acreditam, aceitam, mas não se tornam espíritas. Por quê? Isso é uma observação que Allan Kardec faz. A única coisa que é capaz de transformar uma pessoa em espírita, no sentido mais amplo da palavra, aquela que conhece as leis que regem as relações da matéria com o mundo espiritual, aquelas pessoas que concebem a existência e a sobrevivência do espírito, portanto, espíritas, são aquelas que se convenceram pelo estudo. É o estudo pela lógica, pelo raciocínio, que leva o indivíduo a aceitar os postulados espíritas. Grupos que muitas vezes se dedicam apenas ao fenômeno. As pessoas vão ali, recebem uma cura e voltam para casa do mesmo jeito que vieram. Quando, na verdade, todo o contato que ela deve ter com a doutrina espírita deve ser transformadora. Isso é uma observação muito importante. Por isso é que Emmanuel fala, na introdução que nós lemos, que agora nós temos que ir para além do fenômeno, para encontrar o Cristo. Ele menciona, Emmanuel, que nós estamos numa fase muito importante do Espiritismo. É a fase do entendimento. Passamos a fase da pesquisa, puramente. Agora precisamos entender. E entender significa estudar e praticar. Eu preciso me esforçar para que a minha prática no centro espírita ou no cotidiano concorde, seja harmoniosa com os ensinamentos de Allan Kardec, tanto no fenômeno mediúnico quanto nos aspectos morais. E aí ele estuda alguns tipos muito interessantes, contrários à ideia espírita. Nesse capítulo que nós estamos comentando, ele fala dos materialistas por sistema, não é? Que tem uma negação absoluta, ou os materialistas por falta de um argumento melhor. O trecho que nós lemos de Emmanuel fala bem disso. O materialismo vai desaparecer, porque não existe mais a matéria. Todos os objetos que nós tocamos é um feixe de energia que desaparece para surgir matéria em outros estados diferentes, muitas vezes ainda desconhecidos pela ciência comum. Então o materialismo há de acabar porque não existe mais matéria. Mas é interessante porque nós vamos encontrar em manifestações espíritas, já vimos até espíritos, não é, desencarnados, que são materialistas. O que fez com que a gente ampliasse um pouco o conceito de materialismo. Materialismo é todo aquele que acredita nos valores da matéria. Então, muitas vezes, a gente é espírita e é materialista sem o querer. Quando a gente ainda é egoísta, quando a gente é orgulhoso, quando a gente ainda tem apego aos bens materiais. E como temos apego às posses, às coisas. É por isso que espíritos, ainda depois de desencarnados, ficam presos a casas, a objetos, a dinheiro, as suas fortunas, as joias, ficam ali vigiando. Por quê? Porque não compreenderam que desmaterializar é deixar de valorizar as coisas da matéria. Então, Allan Kardec estuda esse viés e nos mostra que o materialismo deve acabar. Falta de base. Mas também as ideias decorrentes do materialismo. Aqueles que valorizam
aspectos materiais em detrimento da espiritualidade, que é o que deve nos conduzir. Kardec, nesse capítulo, também fala dos chamados incrédulos. Interessante, ele faz uma classificação, ele diz que há incrédulos de má vontade, são aqueles que não aceitam as ideias espíritas, porque isso lhes perturba a tranquilidade. E a gente vê realmente que até hoje ainda existem pessoas que não assumem a prática mediúnica, não trabalham na mediunidade, não aceitam o espiritismo, porque elas dizem, isso é uma disciplina muito intensa para mim. Alguns dias eu não estou nem preparado, quando na verdade qual de nós está preparado é um esforço, né? Espírita é aquele que se esforça para vencer suas más inclinações. Então a pessoa quer ainda permanecer nos prazeres do mundo. E aí as ideias espíritas incomodam. Existem aqueles incrédulos, interesseiros ou de má fé, a expressão de Allan Kardec. São aqueles que não aceitam o espiritismo porque elas contrariam seus interesses pessoais. E a gente vê que existem realmente pessoas que são contrárias porque querem defender teorias ou doutrinas próprias e começam a combater o espiritismo. Ele diz que há incrédulos por covardia, são aqueles que, a expressão da tradução que nós estamos utilizando, são aqueles que não têm coragem de assumir as ideias espíritas, não é por medo de preconceitos. Nós temos que ter essa coragem. Jesus disse que nós precisamos ter essa coragem das opiniões próprias. Inclusive, a época dos cristãos que sofreram bastante com perseguições, mas foram fiéis. Por isso nós temos que ter uma fidelidade a Allan Kardec. Existem incrédulos por escrúpulos religiosos. São aqueles que não aceitam o espiritismo, achando que o espiritismo é antagônico às outras religiões. O espiritismo não é antagônico e não critica nenhuma religião. Não faz proselitismo, ou seja, não busca converter as pessoas. E não é contrário a nenhuma religião. O espiritismo se harmoniza com todas as expressões religiosas e filosóficas. Embora tenha um corpo doutrinário próprio, mas isso não representa conflito com nenhuma religião, muito pelo contrário. Ela respeita isso. Kardec nos ensina a respeitar todas as expressões religiosas, todas as manifestações interpretativas do cristianismo e fora do cristianismo. Kardec diz que existem incrédulos, né, aqueles que não acreditam no espiritismo, por orgulho, por negligência, às vezes até por leviandade. Ele vai fazendo essa categoria, não é, de pessoas que não acreditam no espiritismo, e é muito importante, quando a gente estuda esse capítulo, a gente fazer um pouco diferente, não olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos. Até que ponto eu sou um adepto fiel ao pensamento de Allan Kardec? Porque parece que a gente fica olhando o incrédulo, e nós como se a gente tivesse a maior credulidade, no sentido de sermos espíritas fiéis àquilo que a gente sabe. Então, quando a gente observa a incredulidade alheia, é muito importante que a gente faça uma autorreflexão, para que a gente possa não criticar o outro, não ficar vislumbrando os defeitos do outro. Kardec diz que existe um tipo de incrédulo que é por decepção. Isso, às vezes, é responsabilidade nossa, de adeptos espíritas, das lideranças espíritas. São aqueles que viram mistificações em centros espíritas, fraudes, e acharam que isso é espiritismo. No próximo capítulo eu vou falar dos sistemas, e nós vamos falar das fraudes. Embora existam fraudes, isso não quer dizer que seja espiritismo. Enfim, ele vai dizendo, inclusive, dos espíritas sem o saberem. Quando ele fala dos espíritas sem o saberem, eu me lembro de Dr. Bezerra de Menezes, que depois de uma viagem, quando ele foi lendo o livro dos espíritos, ele terminou de ler o livro dos espíritos e falou para ele mesmo, isso consta da biografia de Dr. Bezerra de Menezes, grande missionário brasileiro, presidente da Federação Espírita Brasileira. Dr. Bezerra de Menezes terminou de ler o livro dos espíritos e disse a ele mesmo: tudo o que eu acabei de ler, eu sabia. Só não sabia que já o sabia. Então, ele já era espírita sem o saber, segundo a definição de Allan Kardec. Mas aí Kardec chega num ponto crucial. Ele fala de nós, espíritas. Ele fala que tem 3 tipos de espírita: os experimentadores, os imperfeitos
e os espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Essa classificação ela é importante para a gente refletir um pouco. Os espíritas experimentadores seriam aqueles ligados apenas ao fenômeno. Então, a pessoa frequenta um grupo espírita para ver fenômeno. Vai na reunião mediúnica para assistir o fenômeno. Vai para a reunião mediúnica para resolver os seus problemas, porque ele coloca na mão dos espíritos a culpa de tudo que sofre. Então, ele tem que buscar os espíritos para resolver os próprios problemas. Quando o espiritismo é uma doutrina libertadora de consciências, que nos faz assumir responsabilidades individuais. São os espíritas experimentadores. Os espíritas imperfeitos são aqueles que aceitam a parte filosófica, que discutem a ciência espírita, que até admiram a moral, mas não praticam. Muitas pessoas, inclusive, discordam da expressão que Allan Kardec coloca, espíritas cristãos, que ele diz que são os espíritas verdadeiros. Porque ele coloca em Jesus como grande referencial, não por ele mesmo, porque os espíritos é que disseram a ele em O Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo, o ser mais perfeito que passou pelo planeta. Então nós temos um referencial para buscarmos o aperfeiçoamento. É Jesus Cristo, que foi o que o Emmanuel fala na introdução de um livro, Nos Domínios da Mediunidade, que nós lemos. Jesus Cristo é o nosso guia e modelo. Então, ele é a grande referência de moral que nós temos. Então, quando nós ficamos apenas na parte científica, na parte filosófica do Espiritismo, que tem um tríplice aspecto, mas que não admitimos a moral, e não estamos falando aqui na moral de um tempo, nem a moral de uma sociedade, mas a moral como condição psíquica de transformação interior com referência em Jesus, e para vermos essa referência, basta ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fica nos aspectos morais do Cristo. Ele não entra na discussão fenomênica, ele não entra na discussão teológica, Kardec fica nos aspectos morais, que é a essência do espírita. Uma conquista. Porque nem todos temos, obviamente, essas condições morais adequadas. Mas devemos perseguir essas condições morais. Isso é um esforço. Por isso, o espírita verdadeiro é aquele que busca a sua transformação moral e se esforça para domar suas más inclinações. É uma meta. Mas já somos espíritas. Mas é uma meta. Uma meta que todo médium deve buscar. A das suas transformações psíquicas, para entender melhor a vida, para aceitar mais as dificuldades, para deixar de reclamar muito da vida, para termos a paciência ativa, porque existe uma paciência passiva, é aquele que cruza os braços e deixa tudo acontecer, e muitas vezes reclama, paciência passiva. Devemos ter a paciência ativa, ou seja, aquele que compreende as dores, as lutas, que busca melhorar, que se esforça, mas que tem paciência para esperar o tempo certo de cada coisa, que não se desespera, que não se desequilibra, que não revolta contra Deus. É o espírita verdadeiro. Ele fala também de uma categoria muito interessante. Kardec menciona que existem os espíritas exaltados, que nós ainda na atualidade observamos. Tem muito espírita exaltado, são apaixonados, são empolgados, que aceitam tudo que provém dos espíritos, que não levam nada ao bom senso. Muitas vezes são críticos sistematizados do comportamento alheio, esquecendo do grande princípio espírita que é a solidariedade, a benevolência, a caridade de uns para com os outros, porque nós não somos perfeitos. Cada um tem um nível de interpretação. Nós estamos dando aqui um nível de interpretação para o Livro dos Médiuns, mas quantas pessoas interpretam perfeitamente o Livro dos Médiuns? Cada um tem uma faixa interpretativa, e o Espiritismo nos ensina a respeitar a faixa de conhecimento e de percepção, porque todos somos irmãos. Aliás, essa irmandade foi criada pelo Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Significa que eu devo amar e me sentir amado. Eu devo acolher o companheiro e me sentir acolhido. Kardec menciona, não justifica no Espiritismo, cismas, divisões.
Porque se todos nós tivermos a mesma visão interpretativa ou boa vontade com a interpretativa do outro, vemos o lado bom, nós não vamos nos dividir. Nós vamos nos unir, respeitando o outro como ela é. Se nós formos espíritas exaltados, diz Kardec, nós seremos presas fáceis aos espíritos mistificadores. E ele menciona algo belíssimo nesse capítulo, no item 30. O verdadeiro espírita deixará, repito, corrigindo, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos para aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão, espírita verdadeiro. Aí ele encontrará a sua verdadeira satisfação. Então Kardec mostra nesse capítulo o que é ser espírita, pelo método, pelo jeito de aplicar o espiritismo. Então, nós vamos observar que não será útil tentar converter as pessoas, mas agir segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, quando ele comenta qual o maior argumento que nós temos para convencer o outro da nossa fé, da nossa convicção espírita. Qual seria o melhor argumento para mostrar para o outro o que é o espiritismo verdadeiro? E Emmanuel diz que o maior argumento que nós temos é do exemplo. É o exemplo que é capaz de dizer ao outro, silenciosamente, o que o espiritismo é capaz de fazer por mim. E no momento em que eu demonstro isso, eu convenço o outro. Eu sou capaz de levá-lo a refletir e a estudar para que ele possa se tornar um adepto seguro do espiritismo. E é aí, nessa questão da aplicabilidade do conhecimento espírita, que nós não podemos deixar de anotar uma pergunta que é feita ao Espírito Emmanuel no livro O Consolador, em que ele fala desse aspecto moral que Allan Kardec destaca tão bem. Pergunta ao Emmanuel, na questão 410, onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Ou seja, qual é o maior obstáculo? Qual é a maior dificuldade que o médium enfrenta para o apostolado mediúnico? E Emmanuel é de uma sublimidade. Ele diz que o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância, a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que o levam à invigilância. Pela falta da humildade, pela falta da boa vontade. Mas Emmanuel diz que há um segundo inimigo do médium, que nos leva muito à questão desse capítulo do método. Emmanuel diz que o segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias às expansões da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas. Ele está falando do grupo que rodeia o médium. Quando o grupo estimula o médium ao fenômeno, quando o grupo estimula o médium ao guiísmo, à vaidade, são inimigos silenciosos do médium, que estimulam nele o personalismo. Por aquelas pessoas que se convenceram pelo fenômeno, espíritas experimentadores, né, na expressão de Allan Kardec, mas não se converteram ao evangelho de coração, ou seja, não se tornaram espíritas cristãos. Então, Emmanuel aqui evidencia a importância
importância de cultivar o espiritismo com um grande esforço espiritualizante, ou seja, espiritualizar tudo que é humano, lidar com os assuntos do céu, sem uma preparação receptiva, nos leva a desequilíbrios vários. Então, nós precisamos harmonizar o conhecimento com a prática. É o método. Que muitas vezes a gente passa por cima desse estudo do método porque acha que ele está falando apenas de método de ensino-aprendizagem, método de prática. Ele fala de um método ou de um modo de viver espírita, com um olhar maduro sobre todos os fatos da vida. Então, realmente, é o conhecimento que nos leva à transformação interior, e não o fenômeno. Para encerrar esse capítulo, eu me lembro de uma história muito interessante que uma amiga muito querida nos contou, de como ela chegou no espiritismo, como é que ela se tornou espírita, que é bem dentro do que Allan Kardec nos mostra. Ela disse que a família, ela ainda solteira, hoje já perto dos seus 80 anos, mas a família era de muitas posses, eles tinham fazendas, eles tinham muito conforto material, ela nos contando. E, de repente, por negócios mal sucedidos, o pai perdeu tudo. Eles ficaram com a casa de moradia, família numerosa e passando dificuldade até muitas vezes para alimentação. Aquilo foi um desespero para a família. Não conseguiam emprego, não conseguiam recursos monetários, financeiros. Então, eles não eram espíritas. E naquele desespero, a gente, quando passa por dificuldade, ela nos dizendo, a gente busca recurso em qualquer lugar. Então ela foi buscar, em tudo quanto é lugar, uma forma de ganhar mais dinheiro, de resolver aquele problema, de voltar à condição de vida que tinha. E ela encontrou, no caminhar, aquelas pessoas de má fé. Sempre existem pessoas de má fé, não é? Ela encontrou médiuns que cobravam para resolver esse problema. Eles prometiam resultado e ela pagava, ela e a mãe. Muitas vezes ela era e a mãe que ia, o pai adoeceu, acabou desencarnando, né, deixando irmãos menores. Foi uma luta muito grande. Então elas oravam muito, tinham muita fé, eram muito religiosas, eram almas muito bondosas. Mas ouviam dizer, o médium ali resolve esse tipo de problema. Ela ia lá, o médium cobrava, e elas pagavam, nada de voltar o dinheiro, nada de voltar as condições financeiras, nada de resolver os problemas. Continuava. Aí ela ouvia falar, não, mas ali tem um outro que vai resolver o problema. E elas iam, cobravam, pagavam, caro às vezes, e nada de resolver. Até que um dia, a filha teve uma ideia e falou, mãe, nós vamos fazer o seguinte, essa situação nossa não melhora mesmo. Nós já gastamos tanto dinheiro pagando para ver se resolve o problema através de médiuns. Eles prometeram e nunca, já tem mais de ano, e nunca resolveu o problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um centro lá no fundo de casa, vamos construir uma salinha e colocar na porta centro espírita. E vamos cobrar, porque pelo menos assim a gente recebe um pouco de volta do dinheiro que a gente gastou. A mãe achou a ideia ótima, daria para construir uma casinha ali e ir atendendo as pessoas e cobrando. Elas iam só cobrar mesmo, porque ela sabia que não resolvia. Aí a mãe virou para ela e falou assim, mas minha filha, a gente precisa ter pelo menos um pouco de noção de como é que faz isso, né? Para orientar as pessoas. Ela falou, mãe, eu vou pesquisar. Eu vou descobrir como é que faz para a gente estar aí mediunizado e dar essas orientações para as pessoas. E ela saiu procurando, ela disse que saiu pesquisando, inclusive em livrarias e tudo, para ver. E ela encontrou um livro. E ela chegou muito empolgada para a mãe. Mãe, encontrei o livro que vai nos ensinar a fazer esses trabalhos. Era a expressão que ela utilizava. Ela mostrou para a mãe. O livro, mãe, esse aqui, ó, o livro dos médiuns. Olha só, guia dos experimentadores e dos médiuns.
Ela falou, mas que beleza, esse livro vai nos ensinar então a mexer com a mediunidade. E elas começaram a estudar o Livro dos Médiuns, seriamente. Elas foram estudando o Livro dos Médiuns, foram estudando o Livro dos Médiuns, do Livro dos Médiuns passaram para o Livro dos Espíritos, porque Kardec orienta, no final desse capítulo do método, ele fala que a gente tem que estudar o que é o Espiritismo, ele fala que nós temos que estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, e elas foram seguindo. Elas foram estudando, estudaram a Gênesis, estudaram o... De repente, elas entenderam o que era Espiritismo, que não era nada daquilo, que a mediunidade é gratuita, que no Espiritismo se faz caridade. Elas começaram a frequentar um grupo espírita e se tornaram espíritas. Curiosamente, ou por intervenção divina dos bons espíritos, ou pelo reequilíbrio psíquico dela, elas começaram a melhorar gradativamente a vida psíquica e também a vida do cotidiano. Não chegaram aqueles recursos financeiros, mas elas foram trabalhar. Elas tiveram intuição de arrumar um tipo de trabalho, elas começaram a fazer artesanato. E com isso, cumprir a subsistência. Os espíritos não mandaram dinheiro para dentro da casa dela, mas provavelmente as intuíram para trabalhar. E até hoje, isso tem mais de 40 anos, elas continuam espíritas. Nunca cobraram nada. Entenderam o que é a mediunidade gratuita e se transformaram pelo estudo maduro e consciente. Almas bondosas e dedicadas ao aprendizado. Eu achei esse caso muito interessante, porque ele bate bem com o que Allan Kardec fala. A gente se torna espírita pelo estudo e pela prática do bem. Vamos ver aqui algumas perguntas que nos chegaram. É possível uma pessoa, o Eduardo nos pergunta, é possível uma pessoa que não é médium ostensivo, ao estudar o Livro dos Médiuns, passar a desenvolver esse dom? Isso nós comentamos no primeiro programa dessa série. Só desenvolve mediunidade quem foi preparado no mundo espiritual para isso, quem já tem a peculiaridade. Tem pessoas que nunca vão desenvolver a mediunidade ostensiva, mas a gente pode desenvolver a faculdade mediúnica intuitiva, que é uma mediunidade muito estável e que a gente desenvolve pelo estudo, pela prática do bem e pela meditação. Sem forçar, espontaneamente os nossos potenciais psíquicos vão se ampliando. Aliás, essa orientação é do Espírito Emmanuel. Um espírito que apresenta forma animalesca no mundo espiritual tem dificuldade de desenvolvimento reencarnatório na Terra? Se ele não se recuperar no mundo espiritual, pode ser que ele tenha uma reencarnação mais difícil, para que o perispírito dele se reajuste, se reharmonize. Mas isso é muito individual, varia de espírito para espírito. Muitos se recuperam no mundo espiritual e voltam para o plano material, na próxima encarnação, perfeitamente equilibrado. Como o Espiritismo vê a manifestação de espíritos com o nome de pretos velhos nas reuniões mediúnicas, muitas vezes orientando. O Espiritismo não tem nenhum preconceito com a manifestação dos espíritos que se apresentam como pretos velhos. Nunca. Muito pelo contrário, o Espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, fala que aqueles que têm preconceito com a manifestação de espíritos que se apresentam dessa forma, erram. Porque são espíritos que estão presos ainda a uma forma. Quanto mais o espírito evolui, mais ele se desprende da forma. É muito importante entender isso. Isso não é preconceito. É o entendimento da categoria. Então, tem espíritos que são inferiores e são espíritos bons. Como muitos de nós, é inferior e é bom. Não é porque é inferior que é mal. Então, os espíritos, segundo eles nos explica o próprio Allan Kardec, quanto mais ele se purifica, mais ele se desprende das formas materiais. Porque o espírito, ele vai verificando que ele teve tantas encarnações que ele pode adquirir qualquer forma. Então, ele pode adotar nenhuma dessas formas, ter no mundo espiritual a forma que lhe seja de interesse. Mas muitos espíritos ficam presos ainda a formas, né? Esses espíritos manifestando em reuniões mediúnicas não devem ser criticados, o médium também não deve ser criticado, devem ser respeitados e aceita as manifestações perfeitamente, porque essa é a orientação
dos benfeitores espirituais. Não se deve fazer uma apologia. O que muitas vezes a gente nota é que quando um preto velho manifesta numa reunião mediúnica, parece que todo mundo modifica a reunião mediúnica e passa a girar em torno de procedimentos que não são espíritas. Mas não é isso que significa. Ele pode manifestar perfeitamente nos seus trejeitos, com seu vocabulário, dar as orientações, ser recebido como um outro espírito qualquer, que terá um nível de conhecimento compatível com a sua cultura adquirida. Então, não há preconceito no espiritismo. Se alguns têm, é por atitude particular, não do espiritismo. Como se diz, todos somos médios, como participar de uma reunião mediúnica, quando a casa espírita, como a casa espírita procede? Não, a pessoa pode participar da reunião mediúnica sem ser médium ostensivo, ele pode ser médium de apoio. Muitas pessoas, inclusive, perguntam qual é a função do médium de apoio na reunião mediúnica. Tem médiuns de sustentação que não sabem o que estão fazendo lá. Como eu mencionei o caso do dirigente, ele é médium de intuição. Mas qual é a função do médium de apoio? Ele é médium doador de fluido ectoplasmático para a manifestação, auxiliar os médiuns na manifestação dos espíritos e também para o funcionamento de aparelhos que existem no mundo espiritual, aparelhos que funcionam com o fluido ectoplasmático do médium de apoio, que fica ali em oração. E muitas vezes, sem a presença dos médiuns de apoio, a reunião não tem o rendimento. Toda manifestação mediúnica exige 3 fatores básicos. Um dirigente equilibrado, um médium com condições para transmitir o pensamento dos espíritos e o meio, o ambiente, as pessoas que estão em torno, com condições morais também compatíveis. Então, a pessoa que não tem mediunidade ostensiva, ela pode frequentar a reunião mediúnica perfeitamente, ela será médium de apoio e ela poderá também trabalhar com o tempo, aplicando passe na reunião mediúnica, quando é necessário, não é sempre, ou então até ajudar no esclarecimento dos espíritos. A Vívia pergunta, o médium que não sabe ler e não tem acesso à tecnologia, como estudar? Quais os métodos que nós podemos utilizar? Isso me faz lembrar de uma experiência muito interessante que nós tivemos quando nós começamos um grupo de estudo mediúnico para médiums já em idade bem avançada. Nós começamos com 4 idosos, como poderíamos dizer, né, assim, mais vulgarmente, médiuns que já estavam na casa há muitos anos. Muitos não sabiam ler, daqueles ali não sabiam ler, tinham dificuldade de leitura por causa do óculos, da luminosidade, e nós não tínhamos carteira, eram bancos. Qual foi o método? Nós usamos o que Kardec fala nesse capítulo, o método da conversa, do diálogo. E fomos conversando com eles, quebrando o gelo, perguntando cada um contava a experiência que tinha. Então, o dia do tema de sonhos e sonhos, as pessoas começavam a falar dos seus sonhos, começavam a falar das suas experiências quando dormiam, desdobramentos. Teve o estudo sobre vidência, vários contaram como é que era, e na medida em que eles iam contando as suas experiências pessoais na mediunidade, nós íamos colocando os conceitos de Allan Kardec, segundo a capacidade de entendimento. Quando nós terminamos o estudo, nós tínhamos 40 idosos na sala. O grupo foi aumentando, por causa do método. Então, a gente tem que ser, no centro espírita, menos professoral, menos acadêmico. Temos o diálogo, a conversa, ouvir as experiências das pessoas. O adulto aprende diferente do jovem, da criança. O adulto tem experiências de vida. Peça para que as pessoas narrem as suas perguntas, as suas dúvidas, e você vai colocando conceitos espíritas. É uma metodologia de observação, é uma metodologia mais interativa, e que a gente não fica lá em pé, dando aula, não é? Com projeções que às vezes as pessoas veem imagens e não sabem ler o que está escrito ali. Isso é útil para determinados grupos, determinados ambientes, em que as pessoas têm uma formação melhor. Mas grupos de pessoas que não sabem ler, ou que têm dificuldades interpretativas do que lê,
São aqueles analfabetos funcionais, como se classifica, né? Ou seja, a pessoa sabe ler e escrever, mas não interpreta o que lê. Essas pessoas aprendem pelo diálogo. Eu lembro Chico Xavier, sentado debaixo de um abacateiro, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e conversando com pessoas simples, ensinando Espiritismo, pelo exemplo e pelo diálogo. Um médium ostensivo que, por escolha, não quer trabalhar com sua mediunidade, mas é uma pessoa caridosa, e mesmo sem estudar, ela será cobrada por isso? Ela tem que trabalhar a sua mediunidade? Nós trabalhamos a mediunidade no cotidiano. Então, eu posso não ter condições de frequentar reunião mediúnica, por causa de trabalho, por condição de saúde, eu posso não querer frequentar reunião mediúnica. A gente é livre para isso. Mas toda energia que é estagnada, ela cria enfermidade. Ela cria perturbação. Então, como a própria pergunta coloca, se a pessoa ela trabalha no bem, ela utiliza as energias dela, amorosas, para conversar com as pessoas, para fazer a caridade, se é uma pessoa que se transforma, e aí coloca aqui, a pessoa não estuda. Essa parte nós temos que observar. Porque uma pessoa que é bondosa, caridosa, ela pode não frequentar a reunião mediúnica e ser equilibrada, e a consciência dela não vai cobrar depois, se ela fez isso de forma justificada. E não como aqueles adeptos, né, que eu mencionei, que não querem assumir o compromisso por vaidade, ou por quererem as condições do mundo. Então, nesses a consciência não cobra. Mas estudo, meus irmãos, estudo se faz conversando, trocando ideia. Então a pessoa às vezes é analfabeta, mas ela pode pedir alguém para ler para ela. Ela pode conversar com alguém, e isso é aprendizagem. Cada um aprende de um jeito próprio. Nós vamos ficando por aqui hoje. No próximo programa nós vamos falar dos sistemas. O estudo que nós fizemos hoje está disponível em podcast, no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Acompanhe semanalmente o nosso estudo, o estudo do Livro dos Médiuns, toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, aqui na FEB TV. Nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue o estudo de O Espiritismo. Compartilhem com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E agora nós teremos um canal de comunicação. Você pode enviar as suas dúvidas pelo Telegram, através do endereço Telegram, @FebTV_médiuns. Nós temos um grupo que vai responder as suas dúvidas, as suas sugestões. Nós estaremos aqui, junto com você, para aprendermos todo dia um pouquinho mais. Até a próxima semana. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.